Oiê, tudo bem? E aí, gente, como vocês estão? Voltando aqui depois de muito tempo sem postar um vídeo de bullet journal. E não foi de maldade, não foi de propósito. A verdade é que recentemente minha vida esteve muito atribulada e eu realmente passei muito tempo sem mexer no bullet. Infelizmente, porque na verdade quando eu tô com uma rotina muito atribulada e muita coisa pra fazer, o bullet journal costuma ser o que me ajuda a organizar. Então ter ficado distante dele não foi exatamente uma coisa boa pra mim. E com certeza a coisa que eu mais negligenciei nesse tempo distante do bullet journal foi o reading journal. Em julho, eu tive uma ressaca literária bizarra e eu não li nenhum livro nesse mês. E aí eu acabei meio que abrindo mão do bullet journal porque eu fiquei com raiva de não ter lido nenhum livro em julho. E li alguns em agosto e setembro, mas acabei nem registrando eles porque eu tava nessa ressaca, nessa raiva de mim mesma por não ter lido nada. Eu acho que às vezes a gente entra num ciclo de muita autocobrança com relação à leitura, porque eu acompanho muitas blogueiras que trabalham com isso. E é claro que elas leem milhares de livros por mês e ouvem um monte de audiobook, porque basicamente esse é o trabalho delas. Mas eu não, eu sou uma estudante universitária e eu tenho que ler tanta coisa só pela faculdade de psicologia que às vezes chega um momento que eu não aguento mais ler e eu não quero mais ter que lidar com um livro, o que é muito chato porque eu amo ler. E acabou que em julho eu realmente entrei nessa ressaca depois de ter lido 6 livros em junho, que foi um mês muito ruim pra mim também e a minha forma de escapar da realidade foi os livros. Então, gente, foi só confusão. E aí, para tentar sair dessa ressaca e trazer atualizações do meu reading journal, como vocês pediram, eu decidi fazer essa página aí que vocês estão vendo, na qual eu fiz uma espécie de calendário do final de setembro / início de outubro, e vou tentar registrar um pouco das minhas novas leituras nela. Eu tava me inspirando numa blogueira que faz um reading journal e eu assisto de vez em quando, ela é de fora do Brasil. E eu gosto muito da forma como ela faz, registrando exatamente os dias que ela estava lendo. No início desse bullet journal, eu tinha feito um espaço para daquele ano em pixel, sabe? Eu vou deixar uma foto para vocês verem, para eu registrar quantas páginas eu havia lido em cada dia do ano. Mas como eu falei, depois dessa ressaca em julho, eu simplesmente parei de registrar, me afastei do bullet, parei de registrar tudo. Então, achei que esse calendário poderia ser uma outra forma de acompanhar também as leituras, mesmo que não exatamente a quantidade de páginas que eu li em cada dia. Então, eu fiz esse calendário de 5 semanas, começando na 1ª de outubro e indo até a 1ª de novembro. E coloquei ali no cantinho algumas informações que eu queria ter dessas leituras, qual foi a média de estrelas, quantas páginas eu li, e deixei um espaço para fazer alguns gráficos também da questão das notas, do gênero e do formato. E aí eu fui inventar de botar essa decoração com cola líquida. Não façam isso com vocês mesmos, gente. Cola líquida dá um trabalho enorme. Mas eu tava sem a minha dupla face. Quis inventar porque eu tava no pique, né? Completamente arrependida, mas ficou bonitinho. E aí eu fui colocando mais algumas decorações ao redor da página. Eu foquei bastante nessa cor roxa e depois adicionei alguns tons de amarelo também. Colei alguns adesivinhos que eu ainda tinha, tanto de livros quanto essas plantinhas. Todos os meus adesivos eu compro na Shein, gente, e eu acho que compensa muito. Esses pequenininhos são uma gracinha. E esse espaço que eu deixei embaixo do calendário é pra eu... A ideia, né, era colar a capa dos livros e colocar as informações de cada um deles. Só que eu percebi que não ia ter paciência para imprimir a capa de cada um dos livros que eu lesse, então eu decidi só fazer um desenho e colocar as informações do lado, como vocês vão ver aí. Fiz alguns detalhes também com marca-texto e já vou aproveitar para marcar o tempo que eu fiquei lendo o primeiro livro, que foi De Repente Adulta. Foi uma leitura muito gostosa, eu super recomendo. É um romance / drama muito bom, mas trata com temas de luto, então fica aí o trigger warning. E como eu falei, não ia ter paciência para imprimir, eu só fiz ali a capa na cor do amarelo e coloquei a quantidade de estrelas que eu dei, páginas, o gênero e o formato que eu li, que no caso K é Kindle. E aí já fiz o do próximo livro também, que era Dates Dragons ou Dungeons and Drama. Eu não lembro qual dos dois, mas eu já terminei de ler. Aí, ó, Dates Dragons.
Eu já terminei de ler, e aí voltei lá na página inicial que eu fiz com vocês no vídeo de configuração do Reading Journal para marcar todos os livros que eu tinha lido e não tinha escrito ainda. Óbvio que eu não tinha as datas exatamente de início e término, e eu nem me importei muito com isso porque era só uma atualização, então não me prendi muito a isso, e também não dei uma nota para esses livros porque tem muito tempo que eu li e eu preferi não interferir nisso agora porque podia ser que minha opinião fosse diferente. Então apenas anotei quais foram os livros que eu li. Então a gente teve o Burnout, da Sophie Kinsella, tivemos Um Cowboy Como Herança, da Bia Carvalho, que é um livro brasileiro, Expresso Fantasma, do Tiago Valente, também um livro brasileiro que eu gostei muito, e aí, De Repente Adulta, que foi esse que já comentei com vocês. Depois disso eu li o Date Dragons, também li A Empregada nesse meio tempo, porque o trailer me deixou muito ansiosa para ver o filme e eu decidi ler o livro, que eu ainda não tinha lido, gostei muito, li em menos de um dia. E agora eu tô terminando O Acordo, da série de Amores Improváveis, que eu já li, mas tô lendo de novo. E agora eu tô marcando alguns livros da minha To Be Read, que eu cheguei a ler. Agora a gente vai pra minha página de livros favoritos. Isso aqui eu vou fazer até falando com vocês pra gente ir pensando aqui juntos. Eu tenho escrito o meu favorito de cada mês e a gente vai fazer a análise. Como eu não li nenhum livro em julho, não tem como a gente competir, então julho vai ficar em branco. Em agosto, o meu livro favorito ficou como o único livro que eu li, que foi o Burnout. Para explicar para vocês como funciona isso aqui, eu pego o meu livro favorito de agosto e ele vai competir primeiro com o de janeiro. Então, o Burnout versus Nem Te Conto. É difícil porque essas duas autoras têm escritas muito semelhantes e que eu curto muito. Eu gostei muito de O Burnout, mas eu ainda acho que Nem Te Conto ganha. Porque o romance de O Burnout, ai, não sei, achei meio forçado, eu não gostei muito do desfecho. Comparado com o Clube do Livro dos Homens, Clube do Livro dos Homens ganha. Amanhã, amanhã e ainda outro amanhã, eu acho que ele ganha. Manual de Assassinato para Boas Garotas ou o Burnout? Aqui vai ser o Burnout. Então, agosto ganhou essa. Contra Como Água para Chocolate, o Burnout ganha. Contra Ferozes de Lacerado Coração, Ferozes de Lacerado Coração ganha. E julho todos vão ter, inclusive já posso fazer aqui, todos vão ter esse corte, porque julho não teve nenhum livro. Inclusive julho já vai ficar com o 0 dele aqui. Que ele não vai ganhar nenhum, obviamente, porque não teve nenhuma. Aqui vocês podem ver que eu não consegui escolher Nem Te Conto versus Como Água para Chocolate. Eu não consegui escolher. Hoje, olhando assim meses depois, eu escolheria Nem Te Conto, facilmente. E pra Ferozes de Lacerado Coração, que é mais difícil, porque foi uma série que eu me encantei muito. Eu acho que eu escolheria aqui. Eu colocaria junho. Vou colocar, gente. Vamos fazer isso logo, né? Aqui eu vou colocar janeiro e fevereiro. Vou colocar junho em todos aqui, porque foi meu favorito, gente. Não tem como. Esse Ferozes de Lacerado Coração é uma série da Bridget Cameron. E é muito, muito boa. Recomendo ler, inclusive. O livro que tá ganhando, no caso, vamos ver. Janeiro tem 1, 2, 3, 4. E junho tem 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, janeiro tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Nem Te Conto e Ferozes de Lacerado Coração estão empatados por enquanto. Ah, não, mas faltou setembro. Agora vamos fazer com Um Cowboy Como Herança, que foi o melhor livro que eu li em setembro, que não significa que foi um livro muito bom, tá? Mas foi um livro bem legal, ele me tirou da ressaca, então eu não posso reclamar. Mas, sinceramente, eu acho que ele não ganha de nenhum. Com todo respeito, amigo, mas você não ganha de Nem Te Conto, não ganha de Clube do Livro dos Homens, não ganha de Amanhã, Amanhã e ainda outro amanhã. Talvez ganhe de Manual de Assassinato para Boas Garotas, talvez. Mas assim, por apego emocional, o livro é melhor, não é, mas eu gostei mais porque ele me tirou da ressaca, então ele foi importante pra mim. E também ganha. Ferozes de Lacerado Coração ganha, com certeza. E o Burnout. O Burnout ganha também. Gente, vocês veem que o Manual de Assassinato para Boas Garotas não ganhou nenhuma.
literalmente, perdeu todas as partidas. Então agora a gente tem Nem Te Conto e Feroz e Dilacerado Coração, pau a pau, os dois estão com 6 vitórias. A gente tem ainda 3 meses do ano pra ver se em algum eles vão perder, se não, eu não sei. De verdade, não sei o que vai acontecer. Eu tenho espaço aqui pra colar as capas de cada um desses livros, e aí eu vou imprimir o maiorzão e vou colar aqui, e vou colar as outras aqui embaixo, né, os top 5 livros que eu li esse ano. Na verdade, não significa que foram os top 5 livros, porque pode ser que teve um mês que eu li, tipo, 3 livros incríveis. No início do ano eu tava lendo muito livro bom, e outro que eu não li nenhum livro tão legal. Por exemplo, julho, que eu não li nada, ou setembro, que eu não li livros tão incríveis assim. Então, não significa que os melhores livros que eu li do ano vão estar aqui, mas a gente vai fingir que sim. Gente, e eu que pintei 2 em julho, sendo que eu não li nenhum, acabei de ver. Eu não terminei de ler nenhum desses livros. Então eu vou deixar, mas tá errado. Eu não achei o marca-texto de agosto, então por enquanto vai ficar sem pintar. Mas só teve um livro em agosto de qualquer forma. E teoricamente ele é o 24, e os que eu vou pintar agora são o 25. Mas eu vou deixar dessa forma porque, né, não vou ficar pintando por cima, ou enfim, faz parte. Março eu estava de férias, por isso que eu li tantos livros. E junho eu passei por umas questões um pouco complicadas, então eu li bastante também, porque era minha fuga. Isso aqui eu vou preencher depois, porque algumas informações eu não vou conseguir preencher, tipo 5 estrelas, não sei, porque eu não avaliei os livros. Média de avaliação não vai ter também. E releituras não teve nenhuma. No caso vai ser 0, né? E só essas outras coisas que eu vou conseguir preencher, mas tudo bem, vai ficar tudo bem. Aqui já atualizamos. E aí a gente tem essa última página que a gente fez agora, né? Que é pra eu conseguir preencher com um pouco mais de detalhes.